Dia começando, mais um dia amanhecendo, 7 horas e 1 minutinho, é sexta-feira 13. Muito bom dia para você, seja bem-vindo. Seu Bom Dia Amapá está começando ao vivo para todo o estado e para outras regiões também, por meio da internet no G1 Amapá. Você que já está a caminho do seu primeiro compromisso do dia, já pode acompanhar o noticiário também, as notícias da nossa região, acessando o G1 Amapá nesse momento. O Bom Dia Amapá já está começando, a gente acompanha imagens ao vivo na tela, zona sul de Macapá, ali no complexo do Meio do Mundo, tempo começando parcialmente nublado em boa parte do Amapá nesse momento, 24 graus a temperatura agora, sol encoberto pelo menos por enquanto, céu com bastante nuvens, o dia, a meteorologia aponta para mais um dia instável, com períodos de sol e também períodos de chuva e a possibilidade de pancadas rápidas em áreas isoladas. A temperatura pode chegar aos 30 graus mais tarde. No trânsito, o fluxo de veículos segue aí com tranquilidade, pelo menos por enquanto. A gente sabe que logo mais essa movimentação aí fica mais intensa nas principais vias da capital amapaense. Por aqui vamos seguindo, acompanhando também novas informações importantes, as notícias que vão mexer com o nosso dia a dia nesta sexta-feira. A gente vai direto lá para fora conversar ao vivo com a Manuele Tavares, que já antecipa pra gente alguns destaques. Manuele, bom dia. Oi, Tati, bom dia para você, bom dia a todos. Sexta-feira 13, né? Olha só, hoje nós vamos falar sobre o prazo para o pagamento do IPVA com descontos que já vai encerrar na próxima semana. Vamos falar também sobre saúde, porque no dia 14 de março é o Dia Mundial da Incontinência Urinária. A data foi criada com o objetivo de levar conhecimento e falar também sobre prevenção e tratamento. Tati, falando de clima, como sempre, hoje por aqui não está chovendo, mas o sol está encoberto, talvez apareça mais tarde, mas o clima segue assim por enquanto. E sextou, Tati, daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes para o pessoal de casa. É contigo. Obrigado, Manuele. Até daqui a pouquinho, então. Por aqui seguimos com outros destaques. Uma criança de quase 2 anos se engasgou com um pedaço de osso ontem na zona norte de Macapá. O bebê foi salvo graças ao pai que, por telefone, conseguiu seguir as orientações do Corpo de Bombeiros. O índice de preços ao consumidor de fevereiro registrou aumento. Gastos com educação e transportes foram os vilões da inflação. Analistas e economistas avaliam que o aumento da inflação em fevereiro, acima do que foi projetado pelo mercado, não seria suficiente para impedir o início do processo de queda de juros pelo Banco Central a partir de março, de forma gradual. O Bom Dia fala sobre o aumento no preço do combustível em Macapá. Em uma única semana, foram 2 reajustes e em alguns postos, o valor do litro da gasolina ultrapassa os R$ 7,00. O governo federal anunciou um pacote de medidas para enfrentar a alta de combustíveis no Brasil, que inclui a isenção imediata de alguns tributos. O governo vai ampliar a alíquota de exportação de petróleo de 0% para 12% para tornar a venda externa menos competitiva e aumentar a disponibilidade do óleo aqui no Brasil. As ações estratégicas para cuidados e prevenção ao HIV no Amapá. O atendimento especializado é reforçado. O Amapá se prepara para inserir uma nova modalidade esportiva nas escolas. Professores são capacitados para serem instrutores de tiro com arco. E o projeto que está percorrendo escolas do Amapá, levando conhecimento sobre um dos patrimônios culturais e materiais do Brasil. É o projeto Cantando Mar Abaixo nas escolas. Tem você, a sua participação por aqui nesta manhã de sexta-feira. Já faz um registro em foto ou em vídeo de como começa o dia, aí onde você está, na sua comunidade, no seu bairro, no seu município. E já vai encaminhando para a gente o que acontece aí pertinho de você. É uma homenagem a alguém especial. Você participa compartilhando esses momentos pelo 991126310 e também pelo nosso aplicativo Eu Amazônia. Esse é o Bom Dia Amapá desta sexta-feira 13, que já está no ar.
O desabamento de uma parte de uma estrutura metálica deixou 2 pessoas feridas na tarde desta quinta-feira no bairro Renascer, na zona norte de Macapá. De acordo com o Corpo de Bombeiros que atendeu essa ocorrência, as vítimas, pai e filho, trabalhavam em uma obra e caíram de uma altura de 8 metros. Os 2 tiveram escoriações pelo corpo e suspeita de fratura. As vítimas foram socorridas e encaminhadas conscientes para o hospital de emergência. A Câmara de Vereadores de Macapá instalou uma comissão processante para apurar denúncia de supostas infrações político-administrativas atribuídas ao vice-prefeito do município, Mário Neto, do Podemos. A criação da comissão ocorreu após o plenário da Câmara deliberar por 14 votos a 6 pelo recebimento da representação da vice-presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação do Amapá, Cleisiane Miranda da Silva. Na representação, a denunciante sustenta que há elementos suficientes para a abertura de investigação contra o vice-prefeito, citando decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Paroxismo da Polícia Federal, que apura suspeitas de irregularidades na licitação e execução da obra do Hospital Geral Municipal de Macapá. A denúncia também acrescenta fatos relacionados à gestão da Macapá Previdência, apontando redução de patrimônio da autarquia no valor de 76 milhões de reais entre janeiro de 2023 e julho de 2024. Ao final dos trabalhos, a comissão processante vai apresentar um parecer que será submetido à votação do plenário da Câmara. Entre as possíveis sanções está a cassação do mandato. Uma criança foi salva com orientações de um bombeiro por telefone no bairro Infraero 1, em Macapá. A criança de 1 ano e 11 meses se engasgou com um pedaço de osso de galinha e não estava conseguindo respirar. O atendente repassou as orientações da manobra de desengasgo até a chegada de uma viatura no local. O pai conseguiu atender às orientações e fazer a manobra. A criança voltou a respirar. Essa criança foi levada, inclusive, ao centro de saúde para fazer uma avaliação. Os preços para o consumidor subiram acima do esperado em fevereiro, com a inflação fechando aí o mês em 0,7%. Reajustes nas mensalidades escolares que acontecem nessa época do ano e o aumento em tarifas do transporte foram os principais vilões da inflação no mês passado. Os dados do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgados pelo IBGE, vieram acima do esperado por analistas de mercado para o mês de fevereiro. Os números revelam que a inflação foi de 0,7%, enquanto economistas projetavam um aumento de, no máximo, 0,6%. Os principais vilões da inflação em fevereiro foram os gastos com educação e transporte. Segundo os analistas, somente a educação teve alta de 5,21% no mês passado. Os preços das mensalidades escolares do ensino médio, fundamental e da pré-escola subiram, em média, 8% no período. Segundo o economista Vander Mendes, esse movimento acaba acontecendo sempre no início do ano. Alguns determinados bens e serviços já é de se esperar que eles tenham, que eles contemplem esses reajustes. Então, não foi surpresa, por exemplo, a gente vê que material escolar, própria mensalidade escolar, deu uma puxada, porque aquela, vamos dizer assim, aquela promessa de reajuste que foi feita ali no final do ano, ela se concretizou, os pais foram às compras de material escolar, essa pressãozinha de demanda puxa os preços para cima. Já o grupo Transportes registrou alta de 0,74% em fevereiro e teve o segundo maior impacto na inflação do mês. Somente as passagens aéreas tiveram um aumento de mais de 11% no mês passado. O reajuste no transporte coletivo também ajudou a pesar no bolso dos brasileiros, com aumento nas tarifas de ônibus em pelo menos 6 capitais entre janeiro e fevereiro. Apesar do aumento acima do previsto no mês passado, no acumulado dos últimos 12 meses, o índice geral de inflação fica em 3,81%, dentro do intervalo de tolerância da meta de inflação, que é de até 4,5%. Nós estamos com 3,8%,
né? Ano passado a gente estava com medo de atingir o teto da meta, né, que era 4,5, a gente foi em 4,4, né? Então a gente está com 3,8 e caminhando, né, nessa direção de 3. Então a gente pode olhar esse lado com bastante otimismo. Isso, claro, transmite lá para o Banco Central, né, vamos dizer assim, um indicador, né, positivo no sentido de você iniciar um processo de redução da taxa de juros. Analistas e economistas avaliam que o aumento da inflação em fevereiro, acima do que foi projetado pelo mercado, não seria suficiente para impedir o início do processo de queda de juros pelo Banco Central a partir de março, de forma gradual. Há ainda, porém, uma dúvida na cabeça dos economistas sobre os impactos da guerra no Oriente Médio. Esse cenário externo de forma negativa pode fazer com que os diretores do Banco Central adotem uma postura mais cautelosa nos próximos meses. Para Carlos Alberto Ramos, professor de Economia da Universidade de Brasília, o cenário externo gera dúvidas sobre o processo de redução de juros, principalmente pelo impacto da guerra no preço dos combustíveis e dos alimentos. Da terminologia dos economistas, é um choque negativo, tá certo? Ou seja, você vai ter menos petróleo, o preço do petróleo vai subir, tá? E não unicamente o preço do petróleo vai subir. Seguramente o preço dos alimentos também vai ter impacto. Todos os bancos centrais do mundo estão olhando uma incógnita, uma incerteza total. O Amapá recebe até amanhã as ações do projeto Rotas para Elas, realizado pelo governo federal para incentivar o empreendedorismo de mulheres do campo. A ação reúne serviços de qualificação profissional, saúde e também bem-estar. Você já deve ter ouvido alguém falar que tem aquela receita de família. Pois é, a Rosângela é uma dessas pessoas. A empreendedora encontrou nos biscoitos de castanha uma forma de gerar lucro para dentro de casa. Com o sucesso das vendas, a fábrica foi criada. Apesar de hoje atender vários comércios de Macapá, a empreendedora acredita que a Rota para Elas é uma vitrine ainda maior. Olha, começou pela minha família, né? Primeiro minha avó, depois minha mãe, agora eu e minha filha. Faz quanto tempo que vocês já estão com a fábrica em vigor? Mais ou menos 3 anos. Como é que está sendo essa experiência para vocês de hoje estar participando da feira junto com outras empreendedoras? Tá muito bom, né? Divulgando o produto, porque tem muita gente aqui em Macapá que não conhece. Outra história inspiradora é a da Mônica, que resolveu investir nos sabores da Amazônia por meio de uma gelateria. Hoje, o empreendimento é conhecido como exemplo de inovação. Desde criança a gente tem essa paixão pelos sabores da Amazônia, né? Então a gente resolveu fundar a Tropicana justamente para valorizar esses sabores e valorizar cada vez mais a riqueza da nossa região. O Rota para Elas é uma iniciativa voltada ao fortalecimento dos empreendimentos que são feitos por mulheres. A intenção é ampliar a cadeia produtiva aqui na Amazônia e também incentivar o empreendedorismo feminino na região. A ação é realizada nos dias 12 e 13 de março no Sebrae Amapá. Os atendimentos são distribuídos em vários segmentos. O serviço é destinado para todas as mulheres, com foco especial nas que atuam no campo. Esses 2 dias vão acontecer aqui dentro desse espaço. Hoje as mulheres estão ocupando esse espaço para serem cuidadas. Aqui nós temos vários atendimentos em vários segmentos que vão de serviços de cidadania, saúde, educação, né, ofertas de microcrédito. Então esse aqui é um momento de empoderamento. O Rota para Elas, ele vem para fortalecer esse empoderamento da mulher. O evento oferece um espaço de saúde que dispõe a oportunidade de realizar consultas feitas em livre demanda. Então, hoje no evento nós estamos ofertando serviço de consultas médicas, ginecológicas, tanto pela manhã quanto à tarde, no dia de hoje. Serviço de avaliação nutricional e consulta também, tanto pela manhã quanto à tarde. E a gente também está com o nosso programa Mais Sorrisos, hoje pela manhã à tarde e amanhã também pela manhã e à tarde, atendendo toda a população que está aqui nesse grandioso evento. A Bianca foi uma dessas mulheres que soube da iniciativa e quis participar. Além da facilidade em acessar os serviços, a jovem conta que essa é uma forma de ampliar as possibilidades de independência financeira e crescimento profissional.
Porque nós vamos ter oportunidades de atendimento, de tirar nossas dúvidas e muito mais. Às vezes a gente pode estar com uma ideia na cabeça guardada e esse empoderamento feminino, ela pode dar o realce dessa ideia e quem sabe futuramente o Sebrae também não pode fazer o financiamento do projeto dessa mulher. O Tribunal de Justiça do Amapá abriu inscrições para o programa Casamento na Comunidade, que oficializa gratuitamente a união civil de casais. As inscrições seguem até 20 de março e as cerimônias estão previstas para os dias 22 e 23 de abril. Ah, o casamento! Desejo de tanta gente. E para muitos, um sonho que ainda pode ser realizado. Para Vanessa, não é tarde para se imaginar de noiva, mesmo depois de 5 filhos e 22 anos de relacionamento. Eu moro no Ipixuna Miranda, né, e eu fiquei sabendo que ia ter o casamento comunitário e aí eu disse, não posso perder essa oportunidade, né? Já vivo há 22 anos com meu esposo, que vai ser, né, que a gente já vai oficializar, se Deus quiser. E é isso. E agora ela veio realizar as inscrições para participar do programa Casamento na Comunidade, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Amapá que possibilita a oficialização gratuita da união civil de casais. É um programa que ele tem um sucesso natural porque a vida nos leva a esses fluxos e essas realizações. Então, por isso que o programa é algo assim tão precioso, o tribunal encampa esse projeto para que realmente a comunidade tenha essa possibilidade, porque não somente a questão de cidadania, que é um interesse do Tribunal de Justiça do Amapá, mas a legalização das uniões, trazer essa união informal para a legalidade através da formalização, ela traz benefícios muito valiosos que podem oportunizar a pessoa a evitar situações judiciais que venham trazer vários tipos de prejuízos. O programa existe desde 2001 e se tornou uma das ações mais tradicionais de cidadania do judiciário amapaense, realizando em média 1.200 casamentos por ano em todo o estado. A primeira edição do projeto já tem data para acontecer, dia 22 e 23 de abril. As inscrições também estão abertas até a semana que vem, dia 20 de março. E isso pode ser feito presencialmente aqui na sala de casamento da Sejusc, no Fórum de Macapá, também pelo WhatsApp ou através do site do Tribunal de Justiça. Se você nunca casou, você é solteiro, civilmente falando, você tem uma convivência, mas nunca casou, você é solteiro. E você tem que ter sua certidão de nascimento que esteja em situação válida. Hoje em dia, os cartórios, eles pedem sempre que seja feita uma segunda via, mas por conta do programa, se nós tivermos, a pessoa trouxer uma certidão de nascimento em excelente estado, sem rasuras, sem cortes, ela pode ser aceita. Se você já foi casado, divorciou, você tem que se certificar se já foi feita a averbação do divórcio, porque muitas vezes a pessoa chega conosco, aqui já separei, está aqui a sentença, mas não foi ao cartório para averbação, não deu continuidade, não procurou verificar. Todo o processo é gratuito, sem a necessidade de pagar taxas ao tribunal ou aos parceiros da iniciativa. E depois da data marcada, é só esperar para dizer o sim. Que no caso da Vanessa também é um momento especial para os filhos. Já estava realmente mais do que na hora, né? E hoje eu vim representar o papai como cuidado, né? Porque eu, como homem, sempre tenho cuidado pela mulher que me criou, né? Eu fico muito feliz por ela. E no dia do casamento, vai ser o padrinho ou vai ser o pajem? Olha, eu acho que eu vou ser o pajem. Mesmo com 17, não tem problema. Não tem problema. Mas o mais importante é a intenção, não é? Agora é só vestir o vestido e correr pro abraço. É isso aí. Vamos para o nosso primeiro momento agora aqui na tela da interatividade. A sua participação já chegando aqui na tela do Bom Dia Amapá. Começando aqui com os nossos primeiros registros. Augusto Souza, bom dia, Tati. Registro com o meu amor, Cristiane, em um evento maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Augusto, Cris, bom dia para vocês. Obrigada pela companhia, viu? Boa sexta-feira. Jane Santos, bom dia. Ontem comemoramos os 79 anos do meu pai, José Maria.
Maria. Feliz aniversário, pai. Você é o melhor. Vida longa. Te amamos. Aqui todo o amor da Jane nessa celebração aí pelos 79 anos do paizinho dela. Seu José, receba o nosso abraço, viu? Parabéns para o senhor. Felicidades. Ana Cleide, bom dia, Tatiana, com as parceiras na caminhada de Santana e também aqui na tela do Bom Dia Amapá, né, Ana? Bom dia para toda a turma por aí, valeu pela companhia de vocês. Bom dia também para toda a comunidade santanense. Ângela Vasconcelos, bom dia. Pedalando e contemplando o nosso grandioso Rio Amazonas. Sextou, uma excelente sexta-feira e um final de semana abençoado. Gratidão a Deus. Ângela, obrigada pelo seu registro. Uma paradinha aí, além de contemplar, também fazer esse registro e compartilhar com a gente, né, esse começo do dia aí na Orla de Macapá. Valeu, viu? Grande abraço. Elvis Nascimento, bom dia, Tati, uma sexta-feira abençoada para todos nós. Bom dia, sextou, bora trabalhar. Elvis, bom trabalho para você, viu? Bom dia, obrigada pela sua companhia também por aqui. Registro da Maria, bom dia, Tati, manda um bom dia para o Brian e também para o Jason, daqui da Ilha de Santana. Tá aqui a dupla marcando presença na tela do Bom Dia Amapá. Muito obrigada, Maria, pelo seu registro. Grande abraço aí para o Brian, para o Jason e também nosso bom dia, super bom dia para toda a comunidade aí na Ilha de Santana, acompanhando as primeiras notícias do dia aqui na tela da Rede Amazônica. Seguindo aqui agora com mais registros, Márcio André, bom dia, Tati. Hoje quero parabenizar minha irmã, professora Marcela Cláudia, pelo seu aniversário. Ela que educa as crianças de Vitória do Jari há 25 anos e hoje completando aí 48 anos. Parabéns, Márcio, obrigada, viu, pelo seu registro. Grande abraço, professora Marcela, parabéns. Aproveita seu dia e a criançada hoje vai abraçar de montão, né? Valeu aí por celebrar junto com a gente essa data. Bom dia a toda a comunidade lá do município de Vitória do Jari. Ana Célia, bom dia, Tatiana. Manda um abraço para as minhas amigas. Andresa, obrigada, Ana Célia. Abraço para você, para Andresa. Valeu pela companhia aí também, né? Acompanhando também as notícias do dia aqui com a gente. Sidney Melo, bom dia, Tati. Nosso pedal de hoje foi dentro do Bioparque. Um abraço para todos do pedal. Sidney, obrigada pelo seu registro. Aproveitou hoje o passeio, né? Para também apreciar a natureza. Francidalva, bom dia, Tati, minha bebê Radassa, que está completando 1 aninho hoje, que linda! E está comemorando aqui junto com a gente nesse comecinho de manhã, né, Radassa? Beijinho para você, obrigada, Francidalva, por celebrar essa data aqui junto com a gente. Feliz 1 aninho aí para a Radassa, que ela aproveite bem, com saúde aí, né, esse dia. Também temos aqui o registro da Marnilta. Bom dia, Tati. Estou indo fazer aquela caminhada. Aproveita, né, Marnilta? Esse primeiro compromisso aí com a saúde. Daqui a pouco tem mais tela da interatividade. Você segue participando com a gente, compartilhando seus momentos, fazendo um registro aí de como começa o dia aí pertinho de você, onde você está agora, no seu bairro, na sua comunidade, no seu município. Para quem está fora do Amapá também assistindo o Bom Dia Amapá pela internet, por meio do G1. Participa também aqui com a gente, já manda um registro dizendo de onde você está acompanhando a programação agora, né? O nosso telejornal por meio do G1 Amapá. E claro, a sua homenagem especial também. 991-12-6310 e o nosso aplicativo Eu Amazônia para você enviar e compartilhar à vontade aí esses registros. Daqui a pouco tem mais tela da interatividade. São 7h25 agora. A gente faz o nosso primeiro intervalo. Já já a gente volta para falar sobre o aumento no preço do combustível aqui em Macapá, viu? Em uma única semana foram 2 reajustes e em alguns postos o valor do litro da gasolina já ultrapassa os R$ 7,00. O governo federal anunciou um pacote de medidas para enfrentar essa alta de combustíveis no Brasil, que inclui a isenção imediata de alguns tributos. Mas já já a gente fala sobre isso. Estamos de volta às 7h27. A Secretaria de Saúde do Estado intensifica estratégias de cuidados, fortalecendo o atendimento especializado e reforçando a rede de prevenção para quem vive com o HIV ou para quem busca também se prevenir da doença.
Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Leonardo Nunes, ele que é diretor do Serviço de Assistência Especializada. Diretor, quais são os dados atuais de pessoas contaminadas aqui no Amapá? No ano de 2025, a gente teve um acréscimo bastante razoável relativo a 2024. Então, isso nos deixou muito preocupado. E esse ano, janeiro, fevereiro e hoje é dia 12 de março, a gente já tem 72 novos pacientes admitidos no nosso serviço. Então, é uma doença que está muito presente na nossa sociedade. Todos os anos a gente vem tendo um aumento de pacientes admitidos. Então, a gente liga esse alerta para a sociedade que a cada ano que se passa, mais pacientes são contaminados pelo vírus do HIV. Então, a gente liga o alerta para ativar o modo de prevenção novamente. Muitas pessoas perderam aquele medo de estar se contaminando do HIV. Então, isso vem aumentando os índices de contaminação no nosso estado. O principal método de prevenção é a camisinha, que está sendo ofertada em vários locais públicos, em todas as unidades de saúde, algumas escolas têm. Então, é gratuito esse método, então não tem por que a população não estar se prevenindo. Em relação ao tratamento, o que a rede pública oferece para essas pessoas? Nosso serviço ele oferece um tratamento integral para o paciente. Geralmente ele vem referenciado de uma UBS, onde foi diagnosticado. Ele chega aqui, ele é acolhido pela nossa equipe multiprofissional e ele recebe o tratamento integral, desde o acolhimento, atendimento multiprofissional, atendimento com clínico, infectologista, com farmacêutico. Ele sai com a medicação. Quando ele necessita, é feito exames para ele. Então, o serviço de atenção especializada, ele oferece o tratamento integral, gratuito, e um tratamento onde o paciente recebe as consultas, recebe exames e a medicação totalmente gratuita. Tem alguma documentação que essa pessoa possa estar trazendo aqui? O paciente, quando ele vem referenciado, ele já é bem orientado, mas assim, cabe salientar que o paciente, quando ele passar, se porventura for positivado, ele traz o encaminhamento, mais seus documentos pessoais, e ele vai ser admitido no nosso serviço. Então, vale lembrar que o melhor método é a prevenção. O paciente ele tem que usar sempre tem que ter na ideia que o seu parceiro é um potencial contaminado, então você tem que se prevenir, porque essa doença não está escrita na cara de ninguém. Preservativo é distribuído gratuitamente e o nosso serviço aqui também oferece uma medicação que chama PrEP, a pílula pré-exposição. Toda sexta-feira a nossa equipe voltada para os pacientes que desejam fazer uso dessa medicação, que é uma medicação que ele vai fazer o uso diário, que ele vai ter 99% de chance a menos de contrair o HIV. Porém, vale lembrar que essa medicação ela é eficaz contra o HIV. Então, ele pode estar se contaminando de outras DSTs, tipo sífilis, hepatites. O ideal é que toda e qualquer relação sexual seja com o uso do preservativo, que ele é o principal método de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Você poderia falar para a população que está acompanhando essa entrevista do local aqui, do endereço onde é que as pessoas podem estar vindo para realizar esse tratamento? Recentemente a gente mudou para um prédio mais amplo, onde a gente consegue expandir nosso serviço, a gente consegue acolher o paciente melhor. Esse prédio era a antiga clínica do Leonardo Garcia, está situado na Eliezer Levi 344, aqui no Laguinho. É um prédio bastante grande, já está identificado com a identificação do prédio, da logo do governo. É só nos procurar de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, que vai ser atendido. Se o paciente não for do serviço ou se precisar de alguma orientação quanto à prevenção de doença sexualmente transmissível, pode vir que a nossa equipe vai estar fazendo as orientações que for necessário para que esse paciente, essa pessoa que tenha alguma dúvida como fazer sua prevenção ou como fazer seu tratamento, vai ser muito bem atendido. E assim, aqui é um local de atendimento que a equipe é muito bem treinada, então não precisa de ter receio, que vai ser muito bem acolhido, tem total descrição do serviço. Então, o que não pode haver é aquela pessoa que às vezes sabe que tem a doença e com receio da exposição, com receio do que pode acontecer, não vir se tratar. A gente quer acolher, a gente quer cuidar das pessoas da melhor maneira possível, porque quando o paciente faz o tratamento adequado, quando a equipe
orienta, ele fica de um modo tão estável sua saúde que ele, até quando ele vai fazer um teste rápido, ele fica indetectável e ele também vai ser intransmissível, ele não vai transmitir essa doença. Esse é o padrão que a gente quer para todo e qualquer paciente que é admitido no nosso serviço, e a gente trabalha para isso, e a gente quer acolher os pacientes para que a gente consiga quebrar a cadeia de transmissão e que a gente tenha uma redução do número de novos casos. Tá certo, diretor. Muito obrigada pelas suas informações. Então, esses foram os detalhes. Eu retorno com você aí no estúdio. O governo vai zerar a cobrança de impostos federais sobre o diesel. A isenção faz parte de um pacote de medidas para enfrentar o encarecimento do combustível provocado pela guerra no Oriente Médio. Os efeitos da guerra no Oriente Médio já chegaram às bombas de combustíveis aqui no Brasil. O diesel mais caro nos postos pôs o Palácio do Planalto em alerta por causa da inflação que a alta desse combustível estratégico pode gerar, especialmente em ano de eleições. São os caminhões e carretas movidos a diesel que transportam grande parte das riquezas no país. Frete mais caro pode significar aumento generalizado de preços. Na tentativa de evitar esse cenário, o governo anunciou um pacote de medidas que inclui isenção imediata de PIS/COFINS. O presidente Lula disse que vai abrir mão de arrecadar 32 centavos por litro de diesel e sugeriu aos governadores que também avaliem a possibilidade de aliviar a cobrança do ICMS. Nós vamos fazer tudo o que for possível e, quem sabe, esperar até com a boa vontade dos governadores de estados, que pode reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista, ao bolso do caminhoneiro e, sobretudo, não chegando ao bolso do caminhoneiro, não vai chegar ao prato de feijão. O governo também vai dar subvenção de 32 centavos por litro para importadores e produtores de diesel, medida que, somada à não cobrança de PIS/COFINS, pode amenizar o preço ao consumidor final em até 64 centavos, além de incentivar a produção interna de diesel. Ainda com foco nesse maior refino de diesel aqui no Brasil, o governo vai ampliar a alíquota de exportação de petróleo de 0% para 12%, para tornar a venda externa menos competitiva e aumentar a disponibilidade do óleo aqui no Brasil. O ministro Fernando Haddad explicou que o país tem refinarias em condições de ampliar a produção de diesel. Nós queremos estimular as refinarias a usar a máxima capacidade de processamento já instalada. Nós temos capacidade de processar mais aqui e queremos estimular essas refinarias a processarem no limite das suas possibilidades, né? Isso vai servir de estímulo para que elas o façam. O Brasil é extremamente superavitário na produção de petróleo, mas o Brasil ainda importa uma parcela considerável do diesel que consome. Isso significa o quê? Que nós estamos exportando muito óleo cru, sem processar, e tendo a necessidade de importar ainda óleo processado, que é o diesel. Então, é importante também que essa medida faça uma indução a que a gente aumente o processamento do óleo bruto, que é bom para gerar emprego, gerar atividade econômica para toda a cadeia produtiva. Em outra frente, o governo vai fechar o cerco às distribuidoras e postos de combustíveis que se aproveitarem da situação para praticar preços abusivos. Para coibir essas práticas lesivas ao consumidor, e que não guardam relação com os custos nem com as margens de lucros normais que as empresas têm, os órgãos de controle poderiam estar atuando e, portanto, o que nós vamos fazer agora, e essas medidas serão permanentes. Por enquanto, o governo não vai adotar medidas em relação à gasolina. Nesse primeiro momento, o foco é evitar a disparada no preço do diesel. O prazo para o pagamento da primeira parcela do IPVA ou da cota única com descontos termina na próxima semana. Ao vivo, a Manoele Tavares é quem traz as informações para a gente. Bom dia, Manoele. Quais são as vantagens e, claro, o prazo, né, para o pagamento aí do IPVA? Bom dia mais uma vez.
Oi, Tati, bom dia novamente para você, bom dia para o pessoal de casa. Olha só, tem novidade esse ano e também é importante ficar atento ao prazo que segue até o dia 16, até a próxima semana, como você bem frisou. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com Murilo Souza, fiscal de Receita, que vai falar um pouco para a gente sobre as datas também. Murilo, bom dia, seja bem-vindo. Como que está o calendário? Como é que vai funcionar o prazo? Bom dia, Manu, bom dia, pessoal de casa. O prazo de vencimento da cota única está previsto para segunda-feira, no dia 16 de março. O que seria essa cota única? Seria aquela cota que a gente consegue pagar com desconto de até 20%. E também vence o prazo da cota 1, que é a cota que se divide em 6. O valor cheio se divide em 6 e o contribuinte tem a possibilidade de pagar em 6 vezes. É importante a gente frisar que o IPVA é um imposto de competência do governo do Estado, que ele utiliza para uma grande fonte de arrecadação, para utilizar para políticas públicas como saúde, educação, transporte. E desde janeiro foi aberto o prazo para que o contribuinte pudesse pagar com essa facilidade que é o desconto. É um bom desconto, que é 20%, e ele finaliza na segunda-feira, que é dia 16. Aí, a partir daí, ele vai ter a possibilidade de pagar o valor cheio, sem o desconto, e pagar nas cotas, que seria dia 16 da cota 1, a cota 2 seria no mês seguinte e a última cota venceria em agosto. É importante frisar também que tem o prazo das isenções. O contribuinte que tem direito às isenções, como PCDs, por exemplo, ele pode solicitar no Superfácil até dia 31 de agosto. A partir do dia 2 de setembro já começará a fiscalização do Detran. Agora, Murilo, além de tudo isso que você está ressaltando para o nosso público, tem mudança? Tem alguma diferença do ano passado para esse ano? A gente tem uma novidade que começou a partir desse ano, que tem relação às isenções dos PCDs. O valor do carro antigamente era até 100 mil, o contribuinte que tivesse o valor de 70 até 100 mil, ele tinha o direito a solicitar a isenção do IPVA. A faixa de valores aumentou para 120 mil. Então, aquele contribuinte que estava de fora porque passava um pouquinho e chegava um carro acima de 100 mil, ele pode solicitar a partir desse ano. Se chegar até 100 mil, 120 mil, ele consegue solicitar a isenção. Com relação às motos de até 170 cilindradas, tem alguma mudança também? Desde o ano passado, o governo do estado ele colocou alíquota zero para todas as motos até 170 cilindradas, o que significa que ele não paga IPVA. Então, aqueles que tiverem moto de até 170 cilindradas, eles precisam só licenciar o veículo, pagando licenciamento, que é uma taxa do Detran, e ele consegue deixar o veículo adimplente. E também teve uma novidade, né, que já é bem conhecido pelo público, que é dos veículos elétricos. A partir do ano passado, desde o ano passado, os veículos elétricos eles são 100% isentos. 2025, 2026. A partir do ano que vem já vai começar uma progressão de alíquota para chegar no patamar de 3%, que é a porcentagem dos veículos comuns. Agora, Murilo, é importante as pessoas se prepararem, se programarem para esse pagamento. E quais as consequências caso a pessoa não fique em dia com esse pagamento? Até dia 16 a gente tem essa possibilidade de pagar com 20% de desconto. É um bom desconto e ele ainda tem a possibilidade de pagar em cotas. Se ele não conseguir pagar, a partir do momento que ele vence a primeira cota, que também é no dia 16 de março, ele já vai começar a incidir juros e multa. E vai acumulando, né? Então isso vai prejudicar ele tanto para licenciar o veículo quanto para circular com ele de forma correta. Mais uma vez eu quero que você ressalte as datas para esses pagamentos. Dia 16, segunda-feira, é o prazo final para o pagamento da cota única, com a cota com 20% de desconto, e a cota 1. Aquele que optou por pagar a cota, pagar em cotas, que são 6 cotas aqui no governo no estado do Amapá, ele vence também a primeira cota a partir daí, e a cota única. Se ele não pagar a cota única, que já seria a cota cheia, já seria uma cota sem um desconto, ele vai ter que pagar a cota fracionada, né, que seria a cota de 1 a 6. Para quem está nos assistindo agora, quer efetuar o pagamento, quer cumprir o prazo direitinho, mas tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, tem algum canal de atendimento presencial ou online para a população? Para o contribuinte fazer emissão de documentos de arrecadação, ele pode procurar o Superfácil, aqueles que são mais tradicionais, que preferem ter o papel impresso em mãos e guardar, é um lugar ideal para ele ir. Mas aqueles que são mais práticos, que preferem a comodidade de casa, ele pode pelo celular. A gente tem um aplicativo que também é novo, é novidade que a gente lançou ano passado, que é o Meu IPVA AP. Ele consegue baixar na loja de aplicativo do seu celular, Android, iOS, e fazer o download das cotas, acompanhamento dos pagamentos, ver se ele já baixou
comprou as cotas lá, se já está kit, e também pode consultar os parcelamentos que ele tem em aberto. Outro canal seria o site da própria Cefaz, que é www.cefaz.ap.gov.br. Se ele não quiser nenhuma dessas opções, ele pode vir aqui com a gente. Perfeito, Murilo. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Mais uma vez, Tati, é importante falar aqui para que as pessoas fiquem atentas a esse prazo, que segue até o dia 16, aí até a próxima semana, e também estão disponíveis esses canais de atendimento, tanto presencial como de maneira online, para tirar qualquer tipo de dúvida da população. Volto contigo, Tati. Obrigada, Manoeli, pelas informações. A gente falou agora há pouco sobre o preço do diesel, né? O preço da gasolina já aumentou nos postos de combustíveis em vários estados do país. Aqui em Macapá, o valor do litro varia e em alguns postos já ultrapassa os R$7. Esse aumento já está sendo monitorado pelo Procon e a Michele Ferreira, ao vivo, é quem vai conversar com a gente sobre isso. Michele, bom dia para você. O que o Procon já apurou a respeito dessa elevação no preço da gasolina aqui no Amapá? Oi, Tati, bom dia para você, para o pessoal de casa. Nesse primeiro momento, o Procon está colhendo informações de postos, distribuidoras. Até agora, aqui em Macapá, aqui na capital, foram percorridos 10 postos e distribuidoras de combustíveis. Para a gente entender um pouco dessa ação, dessa operação, que vai se estender ainda por tempo indeterminado, estou aqui com a Lana, chefe de fiscalização do Procon, para a gente poder falar um pouco da importância desse tipo de ação, para dar uma resposta para os consumidores, né, Lana? Bom dia. Bom dia. Então, o Procon Amapá, a partir do momento que tomou conhecimento, através de denúncias dos consumidores, do aumento sucessivo nos valores dos combustíveis em Macapá e Santana, já tomou as primeiras iniciativas, de investigação preliminar, notificando tanto os postos de combustíveis quanto as distribuidoras para verificar qual a justificativa, qual a razão desse aumento que está ocorrendo dentro do estado. E irregularidades mesmo, vocês não identificaram, porque agora vocês estão fazendo um levantamento dessas informações? Isso. Nesse primeiro momento, nós estamos colhendo informações através de documentos, solicitando algumas documentações dessas empresas para estar fazendo análise, averiguando e constatar qual a irregularidade que está sendo tendo por parte dessas empresas, já vista que não houve um anúncio da Petrobras quanto ao aumento dos combustíveis. Lana, então vocês verificam, se o valor que eles estão comprando, é compatível com o que eles estão vendendo na bomba? Isso, estamos solicitando as notas fiscais de compra e venda desses combustíveis, tanto a das distribuidoras quanto dos postos de combustível, para fazer uma análise desses documentos, e a averiguação preliminar e dar uma resposta aos consumidores. Ao identificar algum tipo de irregularidade, já é feito o procedimento administrativo e essas empresas vão responder de imediato ao Procon. Lana, vocês já identificaram alguma questão que é recorrente nos postos de combustíveis? Ainda não. Como nesse primeiro momento estamos colhendo informações, até porque esse tipo de situação não dá para verificar de imediato. Nós temos que colher informações para verificar de onde está vindo esse aumento. Se é da distribuidora para os postos revendedores, os postos revendedores estão passando ao consumidor final, tem que ver toda essa cadeia que está direcionada a esse movimento de venda de combustíveis. Vocês foram, por enquanto, a 10 postos de distribuidoras, A meta de vocês é chegar até quando? Ou percorrer todos, Como que está essa programação de vocês? Se vai estender para outros municípios também? Isso, nós iremos percorrer esses postos por segmento, Tem alguns postos que já encaminharam, antes de fazer notificações, já encaminharam as documentações, as justificativas, para que possamos analisar preliminarmente. Então, nós vamos abranger essa ação até colhermos documentos necessários para que sejam feitas essas averiguações. E vão chegar até outros municípios também? Até o momento, Macapá e Santana, que é onde houve já as denúncias dos consumidores. Lano, como você disse, os donos desses postos, eles podem entrar em contato com vocês, já enviar essa documentação, já poupar trabalho, e esclarecer também, é importante para o consumidor? Isso, os próprios postos revendedores já podem encaminhar essas documentações, as suas justificativas, e caso ainda seja necessário notificá-los para encaminharem novos documentos que sejam necessários, aí já estaremos notificando novamente. Perfeito, Lana. Esse que é um esclarecimento muito importante para o consumidor, o Procon, que trabalha esse mês por várias...
Pois é, Michele, até a semana passada o litro da gasolina custava R$ 5,98. A semana começou com a gasolina sendo comercializada a R$ 6,05. Já encontramos a R$ 6,25. Isso nos postos, gente, mais em conta, e esse preço varia. Chega até R$ 7,20, R$ 7,35 o preço do litro da gasolina aqui em Macapá. Agora, mudando de assunto, queria aproveitar, Michele, que a gente está com o PROCON, né? O PROCON está nas ruas, inclusive, com uma operação, a Operação Consumidor Consciente, né? Uma ação que ocorre aí pelo Dia Internacional da Mulher e também pelo Dia do Consumidor, que é celebrado agora, 15 de março. Michele, tem outras programações, outras ações ocorrendo por aí? Oi, Tati, exatamente, né? Esse mês de março, o PROCON aproveita para percorrer essas lojas que vendem maquiagens, cosméticos, perfumarias. Essa é uma ação alusiva ao Dia Internacional da Mulher que vai acontecer nesse mês de março, em todo o mês de março. Lana, vou aproveitar então a oportunidade que a gente está aqui com você, perguntar um pouco dessa Operação Consumidora Consciente, quantas lojas vocês já visitaram, né? Vocês foram até Laranjal também, explicar um pouco para o pessoal de casa poder entender esse cuidado com a mulher, com os produtos femininos também. Então, além das nossas ações planejadas e essas decorrentes de denúncias de consumidores, o PROCON está todo mês de março já com essa ação, né, em alusão ao Dia da Mulher e o Dia do Consumidor, que é a Consumidora Consciente, que irá se estender em todo o mês de março com várias ações, não só de fiscalização, como de outros setores do PROCON Amapá. E o setor de fiscalização já iniciou essas ações com esse tema desde o município do Laranjal do Jari, no início do mês, né, levando conscientização tanto para as mulheres consumidoras quanto para as empresas que comercializam produtos destinados ao público feminino. Então, durante a nossa ação no município do Laranjal do Jari, percorremos 48 empresas desse ramo de maquiagem, cosméticos e salões de beleza, onde foi identificado somente uma empresa praticando irregularidade com comercialização de produtos vencidos. Essa empresa já foi feito o procedimento administrativo. Perdemos aqui o contato com a Michele, daqui a pouco a gente tenta restabelecer. A gente segue por aqui com outros assuntos. Quero te dizer que 14 de março é o Dia Mundial de Incontinência Urinária. Essa data foi criada para conscientizar sobre a perda involuntária de urina, que afeta milhões de brasileiros, a maioria mulheres. Por isso a gente vai voltar a conversar com a Manuele Tavares ao vivo, que vai trazer novas informações para a gente. Esse é um problema que afeta principalmente nós mulheres, né, Manuele? Tati, exatamente isso. As mulheres são mais afetadas pela incontinência urinária. E amanhã, dia 14 de março, é o Dia Mundial da Incontinência Urinária, com o objetivo de levar orientação, falar também sobre prevenção e sobre tratamento. Aqui ao meu lado está o médico ginecologista Algerri Rego, que vai falar um pouco para a gente sobre os fatores para as mulheres serem mais atingidas pela incontinência. Eu queria que você explicasse, doutor. Bom dia, iniciando aqui. Fala para o público o que é incontinência urinária. Bom dia. A incontinência urinária feminina é aquele sintoma relacionado a qualquer perda de urina quando a mulher pratica um esforço físico. Tossir, espirrar, carregar peso, fazer uma atividade física na sua academia, correr. Então é realmente uma situação bem frequente. Estudos mostram que a incontinência urinária afeta mais de 500 milhões de mulheres no mundo. 35% a 40% das mulheres após os 40 anos podem ter algum sintoma de incontinência urinária. Então esse dia vem para um dia de alerta para a população feminina, para os profissionais de saúde, para abordar esse tema tão importante na vida das nossas mulheres. Agora, doutor, quais os principais fatores que fazem com que nós mulheres tenhamos mais essa questão da incontinência urinária? Quais os principais fatores? Tem vários fatores, né? A idade, a menopausa, ou seja, a partir dos 50 anos, o número de partos, principalmente partos normais, a gente fala da multiparidade. Quanto mais partos normais, maior o risco. O peso do recém-nascido, ou seja, aquelas crianças que nascem com mais de 4 quilos, a obesidade, algumas cirurgias ginecológicas e até algumas doenças como a diabetes
e pacientes que têm tosse crônica têm uma chance maior de desenvolver incontinência urinária ao longo da sua vida. Mas é algo que pode atingir também os homens. É menos frequente. Os homens têm incontinência urinária mais relacionada às questões de próstata, né? Na mulher, os fatores realmente são mais específicos, como eu falei anteriormente. E é algo que pode afetar a qualidade de vida das pessoas? Bastante. A incontinência urinária afeta de forma significativa a qualidade de vida das mulheres, tanto do ponto de vista de trabalho, social, sexual, porque ela tem um constrangimento muito grande quando perde urina, tem que ficar usando forro vaginal. Então, por isso que nós profissionais de saúde, nós temos que abordar esse tema com as nossas mulheres e existe tratamento muito eficaz para essa situação. Existe uma preocupação para orientar principalmente as mulheres a ficarem atentas aos sinais, mas é algo que pode se agravar com o tempo? Porque a incontinência urinária hoje, aquela incontinência que a mulher perde eventualmente, um grande esforço, ela pode progredir para uma incontinência aos mínimos esforços, né? Então, essa mulher que já tem um sintoma de incontinência urinária, procure o médico ginecologista, que é o profissional habilitado a atender essa mulher e orientar sobre prevenção e possíveis tratamentos. Como que se dá esse tratamento, doutor? O tratamento tem vários fatores, né? Por exemplo, diminuir fator de risco. Se a paciente é obesa, tem que diminuir peso. Se essa paciente, nós podemos fazer um tratamento com fisioterapia pélvica intravaginal, medicamentos e naqueles casos mais graves o tratamento cirúrgico tem uma eficácia acima de 90%. E as mulheres devem ficar atentas a quais sintomas? Perder urina quando tosse, espirra, pratica atividade física, aquela vontade intensa de ir ao banheiro que tem que sair correndo e não dá tempo de segurar, acordar muito à noite, infecções urinárias frequentes. Então, se você, mulher, tem esses sintomas, procure o ginecologista nas unidades básicas de saúde, no consultório, que você vai ser orientada e podemos iniciar o seu tratamento de forma eficaz. Doutor, antes da nossa entrada, nós estávamos conversando aqui sobre esse assunto. É importante a gente falar que, para finalizarmos, essa quebra de tabu, porque talvez algumas mulheres ainda tenham vergonha, mesmo na consulta ali, só com o médico, mas é importante falar sobre os sintomas, conhecer o corpo e fazer o tratamento necessário. É verdade. Tem muitas pacientes que, mesmo durante uma consulta médica, têm vergonha pelo constrangimento que elas passam com a incontinência urinária. Então, você tem que quebrar esse tabu, falar para o seu médico, para o seu profissional de saúde ali da estratégia da saúde da família sobre esse sintoma, porque nós temos formas de prevenir e tratar mesmo não tendo a necessidade de uma cirurgia. Então é muito importante a mulher falar sobre incontinência com o seu médico. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações, orientações importantes sendo passadas aqui, principalmente para o público feminino, Tati. Como a gente frisou aqui, é importante você, mulher, ficar atenta ao seu corpo, conhecer o seu corpo e quebrar esse tabu, não ter vergonha, falar sobre sintomas, falar sobre o tratamento, prevenção. É muito importante até para evitar que isso afete a qualidade de vida da mulher. Tati, volto contigo. Obrigada, viu, Manoeli, pelas informações aí de saúde. A gente volta a acionar Michele Ferreira, agora sim, com um sinal restabelecido. A gente segue falando sobre as ações do PROCON, entre elas a Operação Consumidora Consciente, né, nesse mês da mulher e também pelo Dia do Consumidor. Michele, as ações então continuam, né, como você estava falando. Exatamente, Tati. O PROCON está percorrendo lojas que vendem perfumaria, cosméticos, maquiagens, para identificar possíveis irregularidades. E eu volto a falar com a Lana, ela que é chefe de fiscalização do PROCON, para a gente poder entender quantas lojas, né? Você estava me falando quantas lojas vocês percorreram, inclusive já encontraram irregularidades, né, Lana? Bom dia de novo. Bom dia. Então, iniciou a ação consumidora consciente pelo município de Laranjal do Jari, abrangendo 48 estabelecimentos. Desses 48, um apresentou irregularidade quanto à comercialização de produtos vencidos. Né? Estamos estendendo ao município de Macapá e Santana para verificar a adequação desses estabelecimentos, todos esses segmentos ligados com esse público feminino. Então, segmentos ligados com esse público feminino. Então, o PROCON Amapá está
fazendo essas fiscalizações para verificar a adequação, promovendo orientação para que essas empresas se adequem àquelas que ainda não passaram por orientação, por ação educativa, e verificando aquelas também que já passaram por orientação e constatando se estão cumprindo com o que foi determinado durante as ações educativas. Olane, quando a gente fala de cosmético, maquiagem, né, esses produtos, a atenção precisa ser redobrada porque é um cuidado com a saúde, né? Isso, apesar desses produtos serem de uso externos, o cuidado é o mesmo, porque ele vem algum produto que esteja em desacordo, que não esteja dentro, né, das legislações que especificam esses produtos, elas podem incorrer em risco à saúde do consumidor. E essa é a importância da nossa ação, verificar se esses estabelecimentos estão colocando no mercado de consumo um produto e um serviço seguro à população, aos consumidores, e é muito importante que esses consumidores também estejam atentos com aqueles produtos que estão sendo utilizados, né, em serviços que estão adquirindo, e esses produtos que estão à venda, como cosméticos, né, produtos de maquiagem, salões de beleza. Então é muito importante que esse consumidor também fique atento se esse produto que está sendo utilizado está com todas as informações, com prazo de validade, para que ele se sinta seguro, esteja seguro a adquirir esse serviço. Olana, e um simples produto, né, pode gerar, né, um transtorno. O consumidor tem direito de reclamar no PROCON se ele comprar um item em desacordo? Isso, o PROCON faz toda essa ação preventiva para que esses consumidores não sejam lesados, mas é muito importante que esse consumidor fique atento e, ao detectar que algum produto esteja em desconformidade, procurar o PROCON, fazer essa denúncia para que o PROCON tome todas as suas medidas cabíveis. Lana, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. A gente falar de saúde, a gente falar desses produtos de cuidado de beleza, cosméticos, né, principalmente produtos utilizados pela mulher, é muito importante. O PROCON está de olho, né, percorrendo essas lojas, verificando essas possíveis irregularidades. Volto com você aí no estúdio, Tati. Daqui a pouco a gente tem mais um assunto aqui no Bom Dia Amapá. Combinado então. Michele, obrigada. Até daqui a pouco. Por aqui seguimos acompanhando Tela da Interatividade. De novo com mais uma rodada aqui de participações. Começando com o Maciel. Tati, manda um beijo para minha neta Clarinha, meu maior amor. Um beijo aí para Clarinha. Obrigada, viu, Maciel, pelo seu registro, pela presença de vocês aqui na tela do Bom Dia Amapá. Ribamar Bruno também deixando seu bom dia. Hoje os parabéns vão para o amigo e artilheiro Cristino. Que Deus abençoe sempre. Cristino, parabéns para você, viu? Felicidades, aproveita seu dia. Alan Robson, bom dia, Tatiana. Sexta-feira 13, mais uma semana vencida. Gratidão por cada cuidado, cada livramento e cada bênção que Deus nos deu. Que o final de semana venha cheio de paz e saúde. Valeu, Alan, pela mensagem, viu? Bom dia para você. Obrigada pela companhia. Lindomar Brito também deixando seu bom dia, direto da comunidade do Corre Água do Pacuí. Uma ótima sexta-feira 13 para todos nós, né, Lindomar? Bom dia para você e para toda a comunidade aí do Corre Água do Pacuí, acompanhando aí as primeiras notícias do dia aqui na tela da Rede Amazônica. Maria, bom dia, Tati. Manda feliz aniversário para minha filha Yasmin, fazendo 13 aninhos. Estamos ligados direto de Santa Luzia do Pacuí, marcando presença aqui no Bom Dia Amapá. Maria, obrigada pela sua companhia. Super bom dia para toda a comunidade aí em Santa Luzia do Pacuí, participando aqui com a gente. E super parabéns para Yasmin, completando 13 anos. Yasmin, receba o nosso abraço, viu? E nossos votos de felicidades. Renata Santos, gostaria de agradecer a Deus por mais um ano de vida e que Ele abençoe todas as famílias do mundo, em especial a minha. É o meu pedido nesse dia do meu aniversário. Renata, obrigada por celebrar essa data aqui junto com a gente. Não tem melhor presente, né? Parabéns para você, felicidades também. Aproveita aí o seu dia. Vamos seguindo aqui com mais participações. Raci Filho, bom dia. Hoje os parabéns são para o Lucas Torres, que completa 10 aninhos. Felicidades para ele. Parabéns, Lucas, para você, viu? Raci, super valeu aí por celebrar essa data também aqui na tela do Bom Dia Amapá. Registro da Carlinha, reunidos para oração e vivência em célula. Só vitória, glória a Deus. Obrigada, Carlinha, pelo seu registro. Toda a turma aí reunida para esse momento, né, de oração. E, claro, fazendo esse registro e marcando presença aqui na tela do Bom Dia Amapá.
Genaila, bom dia, Tati. Eu e minha família dando uma volta de bondinho e, claro, também marcando presença aqui na tela do Bom Dia Amapá, né, Genaila? Obrigada pela companhia. 8h01. Daqui a pouco tem mais tela da interatividade. Você segue participando aqui com a gente pelo 991126310 e também pelo nosso aplicativo Eu Amazônia. Você segue compartilhando seus momentos, que daqui a pouco tem mais tela da interatividade. Mais um intervalo agora, você vai ver logo mais que o Amapá se prepara para inserir uma nova modalidade esportiva nas escolas. Professores são capacitados para serem instrutores de tiro com arco. E o projeto que está percorrendo escolas do Amapá, levando conhecimento sobre um dos patrimônios culturais e materiais do Brasil. É o projeto Cantando Mar Abaixo nas escolas. 8h04, estamos de volta com o Bom Dia Amapá, ao vivo para todo o estado. A gente já acessa agora o G1 Amapá para acompanhar novas informações. Já te lembro que o Bom Dia Amapá está no ar também pelo G1, pela internet, onde quer que você esteja, dentro e fora do estado, você assiste às notícias aqui da nossa região. Entre os destaques agora cedo, tem o monitoramento da água consumida pela população aqui do Amapá, que deve ser reforçado ainda nesse primeiro semestre, de acordo aí com o que foi divulgado pelo governo federal. A proposta prevê o uso de um laboratório móvel para coleta e análise de amostras em municípios e também nas comunidades rurais. O objetivo é garantir segurança sanitária nos 16 municípios aqui do estado, principalmente nas áreas mais afastadas. A medida será possível por meio de uma cooperação entre a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, e a Superintendência de Vigilância em Saúde aqui do estado. Os detalhes sobre esse assunto, mais informações, você acompanha acessando aí o G1 Amapá. Só apontar aí a câmera do seu celular para esse QR Code aí na tela, que você vai direto para o nosso portal acompanhar as notícias em tempo real. Agora, a gente acompanha também o que será destaque amanhã no Bom Dia Sábado. Olá, como vai? Tudo bem por aí? Estamos aqui a todo vapor preparando um Bom Dia Sábado. Estamos de olho em vários assuntos. Um deles, o aumento do preço dos combustíveis. Mesmo com a alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional por causa da guerra, a Petrobras não reajustou os preços no Brasil. No Rio Grande do Sul já tem posto vendendo diesel a R$ 8,00. E um estudo mostra o avanço das favelas em áreas de risco para enchentes e deslizamentos. O Rio de Janeiro lidera o levantamento. Na véspera do Oscar, a gente entra na torcida pelo filme O Agente Secreto. E tem uma reportagem especial sobre a trilha sonora da produção brasileira, que concorre em 4 categorias. Vamos juntos! É sábado, às 6:50 da manhã. A gente está te esperando. Tchau! Tem solenidade logo mais lá na Polícia Militar. É a abertura das atividades dos projetos sociais da instituição. Michele Ferreira está exatamente lá e traz novas informações para a gente. Como é que está a movimentação por aí, Michele? Oi, Tati. Daqui a pouquinho, a partir de 9 horas da manhã, esse espaço vai estar lotado, de alunos dos projetos, dos professores, dos pais. Mas aqui só tem uma parte, dessa galera que faz os projetos sociais da PM, que alcança em torno de 6.000 alunos, 6.000 pessoas. A gente está aqui com representantes da Polícia Militar para a gente falar um pouco desses projetos, essa abertura oficial da maratona, da iniciativa de agora, desse ano de 2026. Tenente Coronel Clebson está aqui comigo para a gente poder entender um pouco que projetos são esses, se tem vaga, se a criançada pode participar, tem vaga para criança, adolescente também, Tenente Coronel? Bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, uma satisfação enorme recebê-los aqui para a gente poder divulgar o trabalho da Diretoria de Ação Social e Cidadania DASC. E o alcance social da Polícia Militar, nós temos as ações repressivas. O comandante-geral, ele trabalha com a mesma força e afinco para fazer o combate à criminalidade, bem como ele empenha muito esforço na base, que é na ação preventiva. Então, o alcance desses projetos sociais da Polícia Militar, hoje vai ter uma pequena amostra. Nós hoje vamos estar aqui com uma média de 500 alunos dos projetos sociais. Nós tivemos um acréscimo de 2023 para 2025, que é na gestão do atual governador Clécio Luiz. Aqui nós devemos render homenagem e agradecimento, bem como ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Alain. Nós tivemos um aumento de 42%
10%. Nós passamos de 4.340 atendimentos para 6.446, 42% de aumento de incremento. Essas ações sociais da Polícia Militar, como eu falei, preventivo, ela engloba projetos como Peixinho Voadores, que antes da DASC existir o Peixinho Voadores veio primeiro. Ele tem um atendimento de pelo menos 700 pessoas por semestre. Peixinhos Voadores de natação. Natação aqui na Polícia Militar, na piscina do Comando Geral. Nós temos também no Batalhão Ambiental, nós temos no 2º Batalhão, então alcance só da Polícia Militar aqui 700 alunos. Quando a gente soma todos os projetos, aí passa de 1.500 durante um ano. As inscrições desse projeto específico já encerraram, mas é coração de mãe. Se alguém tiver interesse, procure o professor Mota, a gente vai conseguir uma vaga. Nós temos também Cidadão Mirim, Proerd, Novo Basquete Amapá, nós temos o Futebol Campeões da Manhã, nós temos Vida Feliz, que é para idosos em Santana. São diversos projetos fazendo com que nós tenhamos a prevenção, nós tenhamos informações de disciplina, de cidadania e educacional. São várias ações para que essa criança ela se afaste de mundos das drogas, como é o caso do Proerd, da violência. Então, a Polícia Militar ela trabalha aqui na base para evitar que ocorra coisas ruins com esse nosso público-alvo, que vai desde 6 anos até 17. Coronel, vamos estender o nosso bate-papo aqui com o Capitão Silvio para a gente poder entender também a importância dessa iniciativa e dessas ações sociais para aproximar, né, a Polícia Militar da comunidade, não só dos alunos, mas de toda a família, Capitão. Exatamente. Essa é uma dinâmica de atuação da Polícia Militar, tá, emergida na filosofia de polícia comunitária, que através dos projetos sociais, a Polícia Militar ela cada vez mais se aproxima da sociedade, proporcionando bem-estar e garantindo segurança ao cidadão. A criançada, né, que queira participar, fica de olho sempre que vocês divulgam as vagas, como o Tenente Coronel falou, né? Exatamente. O diretor Coronel Clebson já deixou claro para você que deseja participar dos nossos projetos sociais. Você tem interesse, procure a nossa diretoria de ação social, procure os batalhões, que todos os batalhões eles vão dar os direcionamentos e vão inserir certamente as nossas crianças, os nossos adolescentes nos nossos projetos sociais. Então, obrigada pela entrevista, Tenente Coronel, também. Lembrando que agora é a abertura oficial da programação de 2026 desses projetos que, como o Tenente Coronel falou, o Capitão também, sempre tem uma vaga, dá para procurar a Polícia Militar, quem sabe o seu filho, você mesmo, né? Porque tem também atividades para a terceira idade, você possa participar. Volto com você aí no estúdio, Tati. Várias atividades esportivas e também de cidadania, né, Michele? Obrigada pelas informações. Bom dia para você. Por aqui seguimos também acompanhando o que vai ser destaque logo mais pelo Estação CBN. Dayan Andrade já está chegando por aqui. Bom dia, Dayan. Olá, Tati. Bom dia a você. É você de casa que nos acompanha nessa sexta-feira. Logo mais tem o nosso Estação CBN às 9 horas da manhã e sexta-feira aquele momento de cuidar da nossa saúde ocular no quadro CBN Veja Bem. A convidada de hoje é a médica oftalmologista Ellen Santos. Olá, o meu nome é Ellen, eu sou oftalmologista, cirurgiã de pálpebras e eu venho convidar você a participar do programa Veja Bem na Estação CBN às 9 horas, onde eu irei falar sobre dúvidas sobre cirurgia de blefaroplastia ou cirurgia plástica de pálpebras. Aguardo você lá. A nossa conversa às 9 horas da manhã e você é o nosso convidado. A nossa convidada interagir com a programação da CBN Amazônia. Zap Cidadão 91146676. Estação CBN começando às 9 horas da manhã até meio-dia, levando os principais assuntos para você na rádio que toca a notícia. Além disso, tem o Giro CBN Amazônia. Aquele momento de se conectar à Amazônia. Informações da Amapá, Pará, Amazonas, Acre e Roraima em 2 edições, às 10 e às 11 horas da manhã. Tati. Agora a gente muda de assunto, o Dayan também traz os destaques do esporte. Vamos falar de esporte, Tati. Em um vídeo de mais de 16 minutos, a vida do amapense Igor Paixão, craque brasileiro que vem sendo um dos principais jogadores do Olympique de Marseille, é contada. A produção foi realizada pelo canal da Liga 1 no YouTube em português. Desde a infância, quando começou jogando nas quadras de futsal e participando de peneiras em clubes nacionais até ser aceito no Curitiba, sua trajetória é detalhada lá no ge.globo.br. Esse documentário também aborda o Curiaú, comunidade quilombola localizada em Macapá, de onde vem a família do jogador Igor,
destaca a importância do lugar, citando o pai, o avô e a avó. Para mais informações, passe lá no ge.globo/ap. Vamos mudar de assunto agora, falar que a Copa do Brasil de Futsal 2026 começa com uma maratona de jogos distribuídos entre os dias 13 de março e 6 de abril, abrindo oficialmente a temporada nacional da modalidade. Neste sábado, o São José, representante do Amapá, enfrenta o Brega For do Pará, às 7h30 da noite no ginásio do IFAP. Lembro que a primeira fase disputada em sistema de jogos de ida e volta. Então, o primeiro jogo, São José e Brega For, neste sábado. Boa sorte ao nosso time amapaense. Vamos girar o assunto, falar para você que professores de escolas públicas do estado participaram de um curso de formação de instrutores de tiro com arco. A iniciativa, realizada em parceria com a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, prepara os professores para inserir a modalidade esportiva nas escolas. Concentração, postura, precisão. O tiro com arco exige isso e muito mais de um atleta. E para quem nunca teve contato com esse esporte, o desafio vai além de acertar o alvo. Na verdade é algo totalmente novo para mim, né? Nunca tinha atirado. Comecei ontem com o curso do professor. E é bom para disseminar o esporte aqui no estado, já que não é tão conhecido. Pode parecer fácil, mas tem muita técnica, muita experiência por trás disso que o professor está tentando repassar para nós. O Andrei faz parte de uma capacitação voltada para professores de educação física e acadêmicos para preparar docentes para inserir o tiro com arco dentro das escolas. É uma proposta do governo do estado trazer o esporte para dentro da escola de uma forma segura. E a federação ela vem contribuir com isso, né? Trazendo essa nova modalidade para dentro da escola. Hoje nós já temos ela com os paralímpicos. E aí, logo vamos estender para pessoas sem deficiência também poder participar. E essa oportunidade para a gente, né, vindo dessa capacitação, né, dentro da CED, né, nos conduzindo para fazer esses novos cursos, né, desenvolve a gente a promover, né, mais modalidades para os alunos, né, nas escolas. O curso que acontece ao longo dessa semana foi dado pelo Luciano, que é técnico da Confederação Brasileira de Tiro com Arco e veio do Rio de Janeiro. Vem aos estados que têm pouca formação técnica no tiro com arco para fazer justamente a difusão do esporte, né? Para a gente evoluir tecnicamente os profissionais para que possa abraçar cada vez mais crianças, mais jovens para iniciar na modalidade de tiro com arco, na modalidade olímpica do tiro com arco. São 2 níveis de formação. O instrutor nível 1, que é aquele que vai promover a iniciação ao esporte, e o nível 2, onde os participantes estão aptos para instrução em competições. Apesar de o tiro com arco ser um olímpico, né, hoje o trabalho da Confederação Brasileira na difusão do esporte, né, na propagação da modalidade, a gente se preocupa muito praticamente com o escolar. Né? A gente sabe que as crianças estão na escola. A gente sabe que o foco do fomento tem que ser escolar. Então, a mão de obra que a gente chama os arqueiros, da mão de obra do tiro com arco, ele tem que vir da escola. Então, desde o ano passado, a gente tinha essa necessidade de ter atletas. Para isso, precisa ter professores capacitados, né, que possam ministrar as disciplinas e os alunos estarem bem preparados para a competição. E o Estado, junto com a Secretaria de Educação, está propondo essa oportunidade para os professores se capacitarem e a gente levar esses nossos escolares para nível nacional. E não é que me convidaram para fazer parte dessa aula, mas antes é preciso se equipar, principalmente com esses protetores. Ou agora que eu já estou toda equipada, toda paramentada, hora de tentar acertar o alvo. Será que vai? Bom, não sei. Vamos lá, professor, então você vai me ajudar. Ó, já saiu, já foi pior, tá vendo? Ó, vocês viram? Meu momento arqueira por um dia. Deixa eu falar que eu não fui tão mal, porque eu nunca peguei nisso aqui, ó. Tá vendo, ó? Cheguei no amarelo. Só faltou calibrar um pouco mais. O que você achou? Achou fácil ou difícil? A princípio, né, a gente pensa que é fácil, mas a técnica, né, requer, né, um aprendizado melhor.
Mandou bem sim, Michele. Vamos mudar de assunto agora. O técnico Pavel Oxamendi, da seleção amapaense de tênis de mesa, ele foi convidado pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa para integrar a comissão técnica da seleção brasileira Sub-19. O cubano atuará na preparação da equipe que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria, marcado para ocorrer em Chapecó, Santa Catarina. Pavel Oxamendi inicia oficialmente os trabalhos no dia 20 de março, quando começam os treinamentos preparatórios no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Sua convocação marca um reconhecimento nacional ao trabalho desenvolvido no Amapá ao longo de mais de uma década. Para mim foi uma honra ter recebido esse convite. É um sucesso para mim de tantos anos de trabalho e agora que recolheu o fruto, né? Representar o Brasil, representar o Amapá no Sul-Americano em Chapecó. Me sinto muito feliz, estou sem palavras, sinceramente. Agora ele tem esse desafio pela frente, de preparar a seleção brasileira Sub-19 para o Sul-Americano em Chapecó. Penso que vai ser muito proveitoso, vai ser muito útil para eles treinar com vários jogadores de diferentes estilos e se preparar melhor para ter uns bons resultados no Campeonato Sul-Americano. O técnico Pavel tem sido peça-chave na formação de atletas e no crescimento da modalidade do tênis de mesa aqui no estado. Os resultados recentes comprovam o avanço da modalidade. Na temporada 2025, os mesatenistas Amaporada 2025, os mesatenistas amapaenses conquistaram 49 medalhas em competições nacionais de destaque, como a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro, sendo 13 de ouro, 9 de prata e 27 de bronze. Paralelamente ao alto rendimento, o técnico mantém foco na base, identificando e preparando novos atletas para garantir a renovação contínua da seleção amapaense. A gente tem uma estrutura para chegar ao alto nível. Começamos pela base, de 5 anos a 12 anos, para trabalhar na base. Aí temos técnicos, treinadores que trabalham na base com esses jogadores. E inicia um trabalho de iniciante com esses atletas e aí passam os atletas que têm evoluído, que já estão preparados para ir para outra fase, aí vem para a nossa equipe com o treinador Wesley, que trabalha com os mais pequenos, com os mais avançados, e aí, ao longo prazo, já pode chegar à nossa seleção e competir, ter bons resultados, não somente nacionalmente, sino tudo sai daqui. Nosso campeonato amapaense, primeiro começa aqui e depois lá fora. E uma última informação, hoje tem Campeonato Amapaense, Ipiranga Independente, 8 da noite, jogo adiado da segunda rodada do estadual, lá no estádio Augusto Antunes. Mais esporte logo mais no Japion com o Thiago e também no Globo Esporte. Eu volto na segunda-feira. Tati. Obrigada, Dayan. Bom dia para você. Ótimo dia. E um projeto está percorrendo escolas públicas do Amapá com oficinas de dança, composição e percussão. É uma iniciativa que garante conhecimento sobre uma das principais manifestações culturais do Amapá. É uma forma de conhecer e preservar um dos patrimônios culturais e materiais do Brasil. É o projeto Cantando Mar Abaixo nas escolas. O tambor ecoa. A voz ressoa. Aonde tu vai, rapaz? Esse caminho sozinho eu vou fazer a minha morada lá nos campos do Garim. E a história do Amapá ganha vida. Lá nos campos do Garim. Eu tava na minha casa, sentado, não tava em pé. Eu tava na minha casa, sentado, não tava em pé. Desta vez dentro da sala de aula.
O projeto Cantando Marabaixo nas Escolas leva oficinas de canto, dança e percussão para estudantes de rede pública. O objetivo é fazer com que a nova geração conheça, sinta e preserve o Marabaixo, patrimônio imaterial do Brasil. O projeto Cantando Marabaixo nas Escolas, ele oportuniza para que os alunos eles possam não somente conhecer a cultura do Marabaixo, mas conhecer também essa cultura negra existente dentro do estado do Amapá e principalmente acabar com esses paradigmas, esses princípios de que Marabaixo é algo demoníaco, de que a cultura de origem africana é algo demoníaco. O principal objetivo é fazer com que esses alunos entendam que toda a cultura afro, seja ela religiosa, cultural, educacional, ela é para todos. Esses tambores têm nome, caixas de Marabaixo. Artesanais, feitos de madeira e couro, eles são o coração de uma tradição que atravessa gerações do Amapá. É exatamente esse ritmo, esse saber que o projeto quer que não se perca, que chegue a quem vem depois. A gente precisa contextualizar esses alunos, eles precisam entender que o negro dentro do estado do Amapá, assim como o indígena, ele foi muito importante para a construção desse estado. Então, quando a gente faz essa contextualização educacional, a gente mostra que essas culturas, que o negro, que o indígena, eles foram e continuam sendo vitais para o estado do Amapá, para o crescimento e desenvolvimento do estado do Amapá. Nas oficinas, os alunos aprendem a tocar a caixa de Marabaixo, a dançar os passos tradicionais e até a criar os próprios ladrões, as cantigas que, por gerações, contaram histórias de resistência e fé do povo amapaense. As alunas Ana Maria e Beatriz, da Escola Estadual Maria do Carmo Viana dos Anjos, escolheram fazer parte da oficina de Marabaixo e compartilham um pouco do sentimento e da importância do projeto dentro da escola. Trazer muito conhecimento para os alunos, porque muitos não sabem da cultura do Marabaixo e acham que pode ser outras coisas. Então, acredito que essa cultura tem que ser ensinada para todo mundo, principalmente para aqueles que não sabem. A minha expectativa com o projeto é que todos nós possamos aprender muito bem sobre o Marabaixo para poder ensinar as nossas gerações futuras para não deixar essa cultura tão bonita morrer. A professora Loiana reforça a importância da instituição escolar na transmissão dos saberes amapaenses. A escola apresenta um projeto sólido, incluindo ensaios e apresentações dos alunos ao longo do ano. E como escola, isso é muito importante porque a gente também cumpre, a Lei 10.639 de 2003, a Base Nacional Comum Curricular também e o referencial curricular amapaense, O encerramento está marcado para o dia 13 de junho, em Mazagão Velho. Os alunos participarão de um festival cultural, celebrando o que foi criado junto com a comunidade. A gente vai construir um pouco desse orgulho com eles para que eles participem da culminância no mês de agosto, que é apresentar, junto com o grupo, junto com outros grupos, cerca de 2.000 estudantes no município de Mazagão, mas não apenas isso, todos eles apresentarão um produto para que em conjunto a gente consiga mostrar realmente como essa importância do Marabaixo está fazendo parte da dinâmica e da vida dos estudantes amapaenses. Patrimônio não é só o que está no museu. Para cada aluno que entra nessa roda, a tradição amapaense ganha mais um guardião. Seguimos por aqui agora com a tela da interatividade, minutinhos finais do Bom Dia Amapá. Mari Cardoso, ótima sexta-feira para você, Tati. Muito obrigada, Mari. E toda a sua equipe, principalmente para a estagiária Maiele, minha filhota, Samu, ligado em vocês. Obrigada, Mari, pela sua companhia por aqui. Grande abraço, bom trabalho também por aí para toda a equipe, viu? Mais registros aqui, Andréia, bom dia a todos. Mais um dia de treino para conta, ligadinha aqui no Novo Horizonte. Obrigada, Andréia, pela companhia e bom dia para toda a comunidade na Zona Norte de Macapá, em especial aí o pessoal do Novo Horizonte. Felícia, bom dia. Eu e minha filha Juliana, sempre juntas e, claro, marcando presença aqui na tela do Bom Dia Amapá. Felícia, Ju, obrigada, viu? Bom dia para vocês.
Clévia, bom dia, Tatiana. Manda um abraço para minha princesinha Ana Clara, toda feliz indo para a escola, né? Tá linda, viu, Clévia? A sua princesinha. Ana Clara, obrigada pela companhia também, pelo registro por aqui. São 8 horas e 28 minutos. O Bom Dia Amapá terminou. Obrigada pela companhia durante toda essa semana. A gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia na segunda-feira, mas daqui a pouco tem novas informações lá pelo Estação CBN na 93,3 FM. Te desejo aí um ótimo final de semana. Por aqui a gente se despede, né, com imagens ao vivo. Orla de Macapá, o tempo segue, né, nublado, parcialmente nublado na capital amapaense. Essa é a configuração na maioria dos municípios do estado. Tá com cara de chuva, né? A previsão aí é de um tempo, mais um dia instável, com períodos de sol e também períodos de chuva ao longo do dia. 25 graus a temperatura. Tchau, tchau. Bom dia.